luta para a integração é uma luta para a vida inteira. Para ser verdadeiro consigo mesmo e ainda assim estar aberto para o outro. Oi, eu sou Luísa, a oraculista, e hoje com essa frase que não é minha, é de Melanie Klein, a gente vai entender tudo que a gente precisa sobre esse período da lua cheia no signo de Áries. Bom, chuchus, vamos lá. Por que eu comecei o vídeo com essa frase tão impactante? Porque ela pode descrever completamente a energia regente desse período da lua cheia no signo de Áries. Logo de cara, quando a gente faz a associação do signo de Áries com o tarô, a gente tem aqui a carta do Hierophante, que é uma carta que traz uma grande abertura para todos os níveis de conhecimento. Tanto o nosso autoconhecimento, o conhecimento espiritual e o conhecimento, os saberes de qualquer área da nossa vida. E nesse período, como a gente está falando, de uma lua cheia, todas essas energias das nossas verdades e dos conhecimentos vão estar extremamente latentes. E aí, para ajudar a gente a ter um direcionamento muito bacana nessa semana, a gente tem que entender o que o Hierophante vai falar. O Hierophante é aquele arcano do tarô que sempre vai trazer a questão do entendimento, do conhecimento e das verdades. É ele que ajuda a gente a mergulhar profundamente nos nossos saberes e nas nossas crenças. Só que o pulo do gato aqui é entender que ele lembra que a gente não deve só ficar ali obcecadas pela nossa verdade, pelas nossas crenças, naquela energia de fanatismo, seja em relação a qualquer tipo de conhecimento. E nesse período, isso vai ser muito importante, porque o que acontece? O risco que a gente corre aqui nessa semana, caso a gente esteja desalinhado, caso a gente esteja desatento, é colocar as nossas verdades ou as nossas crenças, seja uma crença religiosa, uma crença que a gente tem para nossa vida, como uma verdade absoluta. E entrar naquele limbo de a minha verdade é uma verdade absoluta e a sua verdade é uma mentira. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz está errado. Porque no final das contas, só o que importa é no que eu acredito. Inclusive, a gente pode ver nessa semana, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações no geral, pessoas exatamente nessa energia do desequilíbrio da sombra da lua cheia em Áries. Aquela pessoa que quer impor o achismo dela, as crenças dela, a verdade dela a qualquer custo e que não tá nem aí. Caso ela seja desmascarada, caso aquela verdade que ela tá batendo o pé e afirmando seja provada para ela que não é a verdade. Porque a sombra do Hierophante, ela tá muito conectada com o nosso lado mais arrogante, mais orgulhoso, com aquele ego que não nos permite admitir que a gente também erra, que a gente pode ter que revisar algumas verdades, que algumas crenças que a gente tem não necessariamente vão fazer sentido para todo mundo. A lição que o arquétipo do Hierophante traz nesse período da lua cheia em Áries é o entendimento de que o verdadeiro conhecimento ele vem da abertura e da nossa humildade. É sobre a gente encontrar aquele equilíbrio importante entre as nossas convicções pessoais e a verdade do outro. Até quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento é um processo extremamente importante, sim, mas chega uma hora no nosso processo de autoconhecimento que a gente tem que olhar para o outro, porque se a gente fica ali só no eu, a gente vira uma besta. A gente passa a achar que é tudo sobre a gente, que só a nossa verdade importa, que só as nossas dores importam, que só os nossos traumas importam, e na vida real não é bem assim. Você pode ter uma dor, você pode ter um trauma, mas se você coloca isso como um centro de tudo, você passa a menosprezar a dor do outro, o trauma do outro, você passa a não conseguir estabelecer vínculos com o outro. E no fundo, a gente só se melhora, a gente só evolui quando a gente sabe qual é a nossa verdade, mas quando a gente também está aberta para aprender outras verdades através das nossas relações. A lua cheia em Áries, ela fala sobre a importância da gente agir baseada nos nossos próprios princípios, mas é aí que o Hierophante entra e ele lembra a gente que para evoluir de verdade, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber acolher, a gente tem que saber que às vezes a gente vai precisar adaptar algumas crenças e algumas verdades e que nenhum
fanatismo vai te levar para um sucesso, para um estado de equilíbrio no seu ser. Seja um fanatismo religioso, seja um fanatismo político, seja uma idolatria que você tem com um conhecimento que você acredita profundamente. Porque no fundo, todo excesso que você tem aí na sua vida, ele também indica uma falta, ele também indica um desequilíbrio. E nesse período, como a gente está falando da lua cheia e dessa energia que vai aparecer de uma forma tão latente, é o momento ideal para você perceber se você não está ali com algum tipo de desequilíbrio, se você não está ali com alguma espécie de excesso, de idolatria, numa verdade que pode, de alguma maneira, estar te atrapalhando. E muita gente também, agora nos próximos dias, pode sentir um chamado profundo para olhar mais para si. Sabe quando a gente está perdido? Sabe quando a gente está o tempo todo achando que as pessoas sabem muito mais do que a gente? Sabe quando a gente está o tempo todo buscando alguém ali para ser nosso ídolo? Buscando alguém ali para se espelhar? Esse é um período que faz com que a gente pare e pense, será que tá certo eu ficar só querendo me espelhar no outro, eu levar tudo que essa pessoa específica fala como uma verdade absoluta? Será que não tá na hora de eu tentar buscar em mim, seja num caminho de autoconhecimento, num conhecimento espiritual ou num conhecimento profissional, aquilo que vai fazer sentido pra mim, aquilo que vai ressoar pra mim? Será que não tá na hora de eu aprender também a ser o meu próprio mestre? Tá tudo bem eu gostar dessa pessoa, tá tudo bem eu me inspirar em fulano, eu me inspirar em ciclano, mas não tá tudo bem eu colocar as pessoas como verdadeiros deuses na minha vida e achar que o que elas falam é lei, que às vezes vai completamente oposto daquilo que eu sinto, mas eu fico ignorando aquilo que eu sinto por achar que a minha verdade não é o suficiente, por achar que o conhecimento que eu tenho ou que eu quero alcançar nunca vai ser o suficiente. Então que nesse período a gente possa estar atento a isso, a gente possa achar aquele verdadeiro ponto de equilíbrio entre aprender a ouvir as pessoas, mas a questionar, a entender que não é porque você admira muito uma pessoa, seja ela qual for, não é porque você admira muito uma crença, porque você admira muito uma verdade, porque aquilo faz muito sentido para você nesse momento, que aquilo vai fazer sentido para sempre, ou que aquela vai ser a verdade absoluta, ou que a verdade que de repente aquela pessoa X está falando vai funcionar para você, e vice-versa também. É sobre entender que a gente não pode ficar, quer dizer, poder a gente pode, mas a gente não deve ficar impondo as nossas verdades o tempo todo para os outros, porque isso é cansativo. Isso, inclusive, é o que pode, muitas vezes, gerar desequilíbrios, brigas e discussões desnecessárias nas nossas relações. Então eu acho que azul é a cor mais bonita do mundo, mas o meu parceiro, a minha parceira acha que é verde. Eu preciso entrar numa briga para convencer essa pessoa que azul é a cor mais bonita do mundo? Isso faz sentido? Isso vai agregar algo na nossa relação? Não é mais fácil entender que eu posso achar que azul é uma cor linda, a outra pessoa pode achar que verde é a cor linda e a gente pode conviver em harmonia? A gente pode se adaptar? Eu sei que esse pode parecer um exemplo super bobo e super simples, mas quantas coisas, quantos desgastes, quantas brigas a gente não evitaria, tanto no coletivo quanto na nossa vida pessoal, se a gente aprendesse a parar de ficar impondo a todo custo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita como uma verdade absoluta. Ou numa outra polaridade, se a gente entendesse que aquilo que fulano tá falando, eu posso questionar. E que se não fizer sentido pra mim, eu não preciso pegar aquilo como uma verdade. E eu também não preciso ficar brigando com a pessoa, apontando o dedo pra pessoa, falando então que eu descobri que ela está errada e que nada do que ela fala é verdade. Não, eu posso simplesmente pegar um pouco da verdade que tá ali à minha disposição e ir entendendo e encaixando dentro da minha vida o que vai fazer sentido pra mim ou não. E a gente está vivendo um período muito delicado de falsos profetas, a gente está vivendo um período muito delicado de muitas pessoas sendo idolatradas, e isso não é bom para ninguém, nem para quem está ali sendo idolatrado, porque é uma pressão gigante, nem para quem está ali idolatrando. E quando a gente fala, como eu falei já, daquela outra polaridade da pessoa que bate no peito e fala que só ela tem razão, que só ela tá certa, seja na vida pessoal, ou seja uma pessoa que, enfim, né, acaba impactando em grandes massas, isso também não é saudável. Então que a gente possa usar desse período para buscar aprofundar o nosso conhecimento na gente, nas nossas verdades, mas para trazer esse equilíbrio e entender que saber ouvir o outro, que saber acolher e ao mesmo tempo saber questionar e conversar, sem ficar impondo o que a gente quer a todo custo, é a chave para que a gente tenha uma vida e relacionamentos mais equilibrados. Bom, meus chuchus, basicamente é isso. Essa é a energia que vai reger esse período. Espero que essa reflexão
faça sentido pra você, meu amor. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo que eu vou ficar super feliz. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!